Você, escritor, não é especial. Neste vídeo, eu quero falar sobre um assunto que afeta muitos escritores e muitos artistas de modo geral, que é a ilusão de acharem que são pessoas especiais por serem artistas, por serem escritores. Não, você não é. Você tem que tirar essa mentalidade antes que ela te afete e te prejudique e acabe prejudicando o seu trabalho. Se você é escritor, você deve entender que o que você faz não é uma obra de arte e não merece a atenção de ninguém. O que você faz é um trabalho que precisa ser estudado como todo trabalho. E como tal, você não depende unicamente dos seus desejos, né, das suas fantasias para poder se sentir realizado. Não, você depende do outro. O escritor, ele escreve para o outro, não para si mesmo. Se ele, por um acaso, quer escrever para si mesmo, então ele está fazendo algo errado. Escreva um diário que é só para você mesmo, que não será lido por ninguém. Mas se você escrever pensando em ser lido por outra pessoa, então você deve saber que você está escrevendo para essa outra pessoa e não para você. Essa é a diferença entre um escritor desiludido para um escritor iludido. O escritor iludido, ele acha que está escrevendo para ele mesmo, segundo o seu gosto, segundo a sua vontade, com toda aquela requintada maravilha da sua vida artística. E acha que os outros vão corresponder exatamente aquilo unicamente por ele. Ou seja, isso aí é uma forma de endeusamento. Você está se idolatrando a sua própria experiência, achando que ela é mais importante que a de todos os outros. Não, você não é essa pessoa. Um escritor verdadeiro sabe o que é? Um servo da realidade. Ele não é um senhor. Ele não é para ser admirado ou contemplado. Ele é para servir. E como tal, ele pode ganhar dinheiro com isso. Ele pode ganhar aplausos com isso. Ele pode ser estudado. Ele pode ser admirado. Ele pode até ser contemplado. Mas isso daí é apenas uma consequência. Porque ele vai escrever para outras pessoas, por causa das outras pessoas ou por causa da realidade. Então, existem muitas pessoas, existem muitos problemas ao seu redor. Você deve caçar uma maneira de resolvê-las por meio da escrita. Isso exige uma observação muito aguda, muito profunda e sincera. E o primeiro a ser observado é você mesmo. Se você não tem esta visão, então toda a sua escrita vai ser artificial. E se ela for uma expressividade unicamente para você, ela não vai ser correspondida pelos outros. E por mais que isso pareça doloroso, é a ilusão que perpassa a maioria dos escritores. A maioria deles se sentem, vamos dizer assim, maravilhosos, né? Se sentem assim, umbilicados nessa trajetória de se tornarem intérpretes de si mesmo, expressando assim, a si mesmo para os outros, e acha que isso é maravilha, que unicamente por isso devem ser admirados e contemplados. Esta é uma ilusão criada pela arte moderna. A arte moderna ela enxerga dessa maneira. O que é a arte moderna? É a arte pela arte. E essa arte ela é puro subjetivismo. E como tal, ela pode ser qualquer coisa. Pode ser, né, até o pinico na exposição do museu. Pode ser uma obra de arte porque foi feita pelo subjetivismo de um ser humano. Essa ideia de arte ela tem um problema. Se tudo pode ser arte, bastando o subjetivismo, então o que faz o meu ser melhor que o seu? E por causa disso você deve prestar atenção no meu e não no seu próprio. Porque eu não devo prestar atenção no que você está fazendo em vez de ser o contrário. E se todos podem fazer coisas igualmente interessantes, igualmente artísticas, então absolutamente tudo pode ser expresso. Tudo pode ser arte. E todo mundo passa a olhar para o seu próprio umbigo. Todo mundo passa a se ver a si mesmo como o grande artista que merece ser amado. Então essa é uma forma de idolatria criada pela arte moderna.
A arte antiga, tradicional, não era dessa maneira. Ela visava um serviço. Ela tinha um ideal de serviço, de profissão, de ofício. Servir. Servir a quem? Servir ao outro. Como? Produzindo uma beleza que mereça ser notada por todos. Sim, eu estou escrevendo e me esforçando para que outras pessoas enxerguem o mesmo que eu estou enxergando, porque isto aqui é belo. Então, para isso, você tem que ter uma ideia real, objetiva de beleza. Então, a arte, ela não pode ser, como eu já disse em outro vídeo, não pode ser só subjetiva, tem que ser objetiva e subjetiva. Subjetiva porque partindo da sua observação, mas objetiva porque ela visa alcançar o outro. Sem esta visão abrangente, tudo que você está fazendo é uma ilusão. E como disse em outro momento, você tem que ter essa percepção de servir ao outro por meio do serviço a si mesmo. Então, essa visão de que você tem de si mesmo, de que é uma pessoa especial, por ser escritor, você deve se apartar dela de imediato. Quanto antes você se apartar disso, melhor será. A sua escrita vai ganhar uma nova qualidade, porque as suas ideias vão ganhar uma nova dimensão, uma nova maturidade. E é isto que é o mais importante para quem escreve e quer ser escritor. Então nós temos uma relação aí de ativo e passivo, né? Quem é o ativo? É o escritor. E quem é o passivo? É o leitor. Então o leitor é o seu agente passivo, é a quem você quer chegar. Este é um erro muito comum de muitos escritores, achando que o seu subjetivismo pessoal, a sua própria expressividade é o suficiente. Ele não pensa jamais no seu leitor e nem em quem é o seu leitor. O problema disso é que isso se traduz na sua própria escrita. Ela vai ser deficitária nesse sentido. Ela vai ter pouco alcance. Você não pode, porém, cair no outro extremo, que é o de escrever apenas com utilidade para o outro. Isto é, caindo no utilitarismo. O utilitarismo não é artístico. O utilitarismo, se você escrever apenas porque agrada ao outro, apenas porque pode agradar as massas, o maior número de pessoas, visando então a massificação da sua leitura, então você vai estar fazendo o caminho inverso do que você estava fazendo até então. Em vez daquele subjetivismo exclusivista de autoadoração, você está fazendo um utilitarismo que rebaixa a sua própria arte, rebaixa a si mesmo, em vista de ganhar dinheiro, em vista de obter aplausos, em vista de obter algo inteiramente secundário, como, por exemplo, a fama, o poder ou o dinheiro, que é o que muitos fracos escritores objetivam. Então, chegar a esse extremo é o oposto, e nele não está a virtude, né? A virtude está no meio, como dizia Aristóteles. E qual é o meio? É esse balanceamento. Saber que eu estou escrevendo para atingir o outro, mas não por causa do outro, por causa do bem, e por causa da verdade, e por causa da beleza. As três coisas têm que estar juntas. São as propriedades de um bem artístico, né? É o bem, a verdade e a beleza. O que tem de bom nele, o que tem de verdade nele e o que tem de belo nele. E esse terceiro, ele é necessário em toda a extensão de uma obra artística, da literatura, idem, né? Caso contrário, ela não vai ser uma obra artística. Ela pode ser talvez um trabalho científico, pode ser um trabalho de engenharia. O que diferencia, por exemplo, uma planta de um engenheiro para uma planta de um arquiteto? Qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção vai saber que as duas coisas são muito distintas. O plano de engenheiro, a planta do engenheiro, ela é apenas um cálculo científico. Agora,
do arquiteto é uma obra artística em potencial. O que diferencia um texto artístico, um texto literário, de um texto que não é? Se você faz um texto que não é literário, que não contém beleza, você vai produzir uma dissertação, um trabalho de mestrado e de doutorado. Agora, você já viu um trabalho de mestrado, de doutorado, ser admirado por sua beleza? Ser citado na boca das pessoas como assim, uma obra célebre? Não. E não será jamais, porque a linguagem acadêmica ela é uma linguagem empobrecida, mecânica. É uma linguagem matemática, podemos dizer assim. Utilitarista. Não possui dinamismo nela. Enquanto que a escrita literária, ao contrário, ela já possui um dinamismo. Ela possui vida, possui vivacidade. E por causa disso mesmo, ela é uma linguagem rica e que enobrece quem está lendo, quem está escrevendo e quem está lendo. Por isso se torna um ganho mútuo. E por hoje é só.